noite, bem-vindos à terceira Semana Internacional de Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa do município de Petrópolis. Evento promovido pela Prefeitura de Petrópolis, Secretaria Especial de Articulações Institucional, por meio do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz, Conselho de Segurança, Inovar Tecnologia Social e apoio da Smart ID. Estamos no quinto dia da semana e recebemos diversos convidados de referências nos assuntos como mediação na administração pública, mediação comunitária, mediação escolar, gestão de conflitos e outros. A Semana Internacional de Mediação e Justiça Restaurativa evidencia o vanguardismo da cidade imperial, primeira do estado do Rio de Janeiro a ter a mediação e a justiça restaurativa como política pública, por meio da Lei 7.532, de 17 de agosto de 2017. É sede também da primeira Câmara de Resolução de Conflitos do município, pioneira no Brasil. Hoje, receberemos Fátima Almeida e Tereza Delval para falarem sobre mediação familiar. E quem vai acompanhá-las será a coordenadora do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz, Elzielen Carvalho. A Elzielen é formada em mediação, facilitação de círculos, é membro da Comissão de Mediação de Conflitos pela OAB Petrópolis, é coordenadora do Petrópolis da Paz, como eu já disse, e também diretora da Inovar Tecnologia Social. Elze, com você a palavra, muito bem-vindos, aproveitem essa oportunidade, estaremos juntos, até já. Boa noite a todos, muito bem-vindos, Márcia, Fátima Almeida, Tereza Delval, todos, por favor, muito bem-vindos e se sintam acolhidos. Eu sou a Elzielen e gostaria de falar para vocês, antes de passar a palavra para as nossas palestrantes, sobre a nossa missão. A nossa missão é promover a cultura da paz através da formação individual e sistemática do entendimento das relações consigo mesmo e com o outro, baseadas no respeito, dignidade e amor. A nossa visão: possibilidade de justiça social por meio do desenvolvimento da comunidade e envolvimento dos cidadãos nas suas próprias questões e conflitos, permitindo que as pessoas encontrem suas próprias soluções criativas. Nossos valores são a compassividade, a cidadania, a solidariedade, a ética e a inovação. A Fátima, nossa supervisora da Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos de Petrópolis, é mediadora judicial e extrajudicial, com especialização em conflitos nas relações familiares, no âmbito da administração pública, conflitos envolvendo políticas públicas e empresas familiares. Expositoras das oficinas de paz, certificada pelo CNJ. Bem-vindo, Fátima. E a Maria Tereza Delval é advogada, mediadora, ex-secretária nacional de crimes, especialista certificada em linguagem corporal, treinadora em espaço criminal, policial e em mediação familiar, palestrante internacional, autora de vários livros e docente em cursos de pós-graduação. Bem-vinda, Tereza. Agora daremos início às palestras, né, que serão divididas, o tempo será dividido entre essas duas grandes amigas. E, Fátima, seja bem-vinda. Olá,
Obrigada, Elci. Está me ouvindo? Estamos perfeitamente. Ok. Então, boa noite. Primeiro, agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse seminário. Petrópolis tem sido vanguardista em diversas ações. O Petrópolis da Paz é um projeto vanguardista. Essa primeira Câmara Pública do Brasil é motivo de muito orgulho, especialmente para quem integra esse trabalho, como é o meu caso. Também, para mim, é uma felicidade estar aqui nesse lugar com a Tereza, que é uma pessoa espetacular, além de ser uma profissional competentíssima. Vocês vão amar a fala da Tereza. Tereza, brigadão, viu? Elci, eu queria dizer que eu te admiro muito, admiro todos vocês que se dedicaram a essa semana que está sendo linda, que está sendo uma semana de muito aprendizado. Eu tenho recebido todos os dias mensagens de pessoas que me conhecem e que vêm elogiar o projeto, que está realmente acontecendo muitas palestras de verdadeiras aulas, né? Nas mais diversas áreas da mediação. Então, eu vou falar um pouco a respeito da qualidade da conexão que a gente pretende, que a gente deseja nas relações familiares. Aqui a gente já teve 2 palestras a respeito de conflito familiar, e eu vou vou abordar um aspecto um pouco diferenciado, porque eu vou abordar uma fala mais voltada para a relação mesmo, para a conexão, para o estabelecimento da conexão dentro do sistema familiar, né? Os conflitos que acontecem nas famílias, eles têm diversos aspectos. São conflitos conjugais, aqueles conflitos de relação de casal, são conflitos parentais, especialmente nos casos de separação, que a gente vê que os filhos acabam, em muitos dos casos, sendo envolvidos. Alguns elaboram a separação naturalmente, separação ou divórcio, outros têm uma certa dificuldade, que também é normal, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa elabora, né, cuida da sua dor de uma determinada forma. Então, é preciso que a gente compreenda que alguns casos são casos que precisam de um pouco mais de cuidado, e esses casos vêm para a mediação, e a gente vê, às vezes, muitas crianças sendo arrastadas para o conflito dos pais. O que a gente cuida, especialmente em se tratando de mediação judicial, com as oficinas de paz ou de parentalidade. Mas as famílias também têm outros conflitos, né? Os conflitos intergeracionais que hoje foram falados pela Flávia, que são aqueles conflitos na relação entre pessoas de mais idade com pessoas de menos idade. Enfim, nesse lugar dos conflitos de intergeracionalidade, a gente tem cuidado bastante dessa questão do idoso. E também a gente tem cuidado também das questões de sucessão. Nesse momento de pandemia, a gente tem visto vários problemas acontecendo nas famílias, e são questões que a gente observa que são questões relacionadas à convivência, à conexão, à comunicação dessa família. A gente hoje não traz aqui nenhuma aula, o que a gente traz são muitos questionamentos. A gente vem convidar todos, vamos refletir juntos como é que a gente pode cuidar dessas famílias, como é que a gente pode contribuir para que essas famílias tenham uma convivência mais harmônica, né? E quando eu digo essas famílias, eu estou dizendo em todas as relações que acontecem dentro do sistema familiar. E aí a gente se pergunta, que tipo de relação eu quero fortalecer, estabelecer com os meus familiares? Qual é a minha intenção? Como quero me comunicar com os meus pais, com meu companheiro, esposo, esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos? Qual é a minha intenção? Como eu estou me relacionando com os meus familiares? Como tem sido a minha relação? E a gente observa que para o estabelecimento da conexão, tanto familiar como em outras relações que a gente tem, mas aqui a gente vai tratar da familiar, claro, a gente observa que a comunicação é um dos grandes obstáculos do estabelecimento da conexão entre os membros de um sistema familiar. A gente vê que muitas pessoas têm uma dificuldade de se comunicar ou com os pais, ou com os filhos, ou com os irmãos, e a gente percebe também que a forma como nos comunicamos influencia diretamente
em como nos relacionamos. Então, é importante que a gente cuide dessa forma, como é que estamos nos comunicando, né? Para conviver e estabelecer vínculos, a gente precisa ter um diálogo positivo. E como é que se estabelece um diálogo positivo? Não pode ser um diálogo em que só um se manifeste, né? É necessário haver reciprocidade, é necessário haver respeito pelo outro, pela opinião do outro, as diferenças devem ser respeitadas, né? É necessário que as pessoas tenham autonomia, é necessário que a gente compreenda os diferentes olhares, é necessário ouvir empaticamente. Eu me lembro, quando eu falo da escuta empática, do caso de um adolescente que veio para uma mediação e a mãe, então, e ele diz, então, que quer conversar com a mãe, mas que a mãe nunca tem um tempo para conversar com ele. E aí, quando ele pede, insiste, ela está lavando louça, ele fala, eu quero falar com você, e ela diz, pode falar. Ele fala, então pare de lavar a louça, porque eu gostaria de falar com você. Aí ela diz, eu escuto com os ouvidos, não com as mãos, pode falar. Então, quer dizer, isso não é uma verdadeira escuta empática. A gente compreende que nem todos nós já nos apropriamos desse modelo de escutar, né? Na verdade, é esse o nosso papel enquanto mediador, enquanto disseminador desse novo paradigma. Nosso papel é exatamente levar para as pessoas que existem outras formas de conversar, né? E que nessas outras formas de conversar, é necessário que as pessoas estejam realmente presentes, disponíveis, dispostas a ouvir, né? E esse ouvir, alguns obstáculos a gente observa na comunicação também, porque normalmente, especialmente em se tratando do relacionamento pais e filhos, há um julgamento que já está dentro da gente. Então, se o filho tem as coisas espalhadas pela sala, a primeira coisa que a gente vai falar é, você é bagunceiro, a gente expressa um julgamento. Ou então a gente expressa uma comparação. Você deveria estudar como sua irmã, né? Ou a gente então faz um aconselhamento para o filho, para uma outra pessoa que venha conversar com a gente, se eu fosse você, partir para outra. Dá logo um aconselhamento, dá logo uma solução para a vida dos outros, o que nos é muito fácil, né? Também é um grande obstáculo para a comunicação ser uma comunicação empática, uma comunicação positiva, é você competir pelo sofrimento. Então, a gente até brinca que às vezes a pessoa fala assim, eu cortei um cantinho da unha, aí o outro diz para ele, você acha que corte no cantinho da unha dói? Pois eu tive que arrancar a unha e ficar de pé para cima, e aí ele narra o sofrimento dele como se fosse um sofrimento maior que o sofrimento do outro. Essa competição pelo sofrimento também é uma forma da gente se comunicar e impedir que essa comunicação seja uma comunicação positiva, né? Outras vezes a gente faz um consolo, olha, não fica assim não, coitada, né? Ou então a gente rotula, velho é rabugento, criança é bagunceira. Então a gente já tem aquilo como rótulo, então já olha essas duas pessoas como rabugenta e bagunceira. E, às vezes, também, algumas pessoas vêm falar com a gente e a gente interrompe a fala. Quando a pessoa está falando, a gente fala, escuta, mas o que você disse nesse momento? Como é que você reagiu? Você ficou parada e não deixa nem a pessoa concluir a frase. Então, também são obstáculos à comunicação. Uma comunicação mais efetiva, ela tem esses obstáculos. A gente enumerou alguns, mas evidentemente que tem outros e que a gente está trazendo aqui só para mostrar como é que a família, às vezes, tem problema de comunicação, né? É normal a gente ter conflito na família, isso é normal, não sei se a gente chamaria de normal ou comum, mas é comum a gente ter conflitos familiares. Toda relação intensa, profunda, ela gera alguns conflitos. As relações superficiais é que não tem esse tipo de conflito, né? É importante a gente perceber que, às vezes, alguns conflitos constantes ou intensos, eles retiram a qualidade de vínculo dessa família, a qualidade de relacionamento. É importante cuidar disso, ver como é que está sendo a nossa relação. A gente está tendo conflito constante, precisamos tratar disso, precisamos cuidar disso, né? Além de cuidar da comunicação para estabelecer uma boa conexão, alguns outros cuidados a gente também precisa ter. São o cuidado com respeito, legitimar a pessoa. As pessoas gostam de serem legitimadas naquele lugar que elas estão.
tenham elas 5, tenham elas 70 anos. Elas gostam de ser legitimadas, de ser respeitadas, de ter seus sentimentos validados, né? É importante a gente compreender que necessidades essas pessoas têm, por que essa pessoa está fazendo isso, por que essa criança está fazendo isso. Com relação aos filhos, então, o Marshall Rosenberg traz que o que nos leva a desumanizar o outro, porque a nossa cultura nos ensina sobre criança, né? A gente considera o filho uma pessoa que muitas vezes a gente desumaniza, né? Então, Marshall traz assim, na cultura em que eu fui educado, se você se torna autoridade, professor ou pai, passa a entender que sua responsabilidade é fazer com que as pessoas, rotuladas de filho, de criança ou aluno, se comportem da maneira que a gente quer, e não da maneira que a criança, às vezes, tem até uma professora de CNV, inclusive argentina, Tereza, ela traz um exemplo de que quando eu impeço que uma criança coloque o dedo na tomada, eu estou atendendo a minha necessidade de cuidado daquela criança, mas eu também preciso atender a necessidade dele de divertimento, de descobrimento, porque a criança está na fase de descobrir coisas, então ela começa a buscar coisas, ela tem necessidade dessas descobertas. Então é preciso a gente conciliar. E como é que a gente faz nesse momento? Oferece uma outra forma de diversão para que essa criança não ache que enfiar o dedo na tomada seja a única diversão que ela tem, né? Então, normalmente, com relação aos nossos filhos, a gente estabelece uma relação de poder e uma relação verticalizada, e isso dificulta um pouco nossa comunicação e estabelecer conexão com os nossos filhos, né? É importante que a gente entenda que quando o filho não atende a gente, pode ser porque ele tem uma necessidade de autonomia, ele tem uma necessidade de liberdade que a gente não está observando, né? É importante que as pessoas, elas normalmente, entendem determinados pedidos como exigência, porque a gente faz nesse modelo mesmo. A gente, ao invés de manifestar um pedido, a gente demonstra um jogo do poder. Que jogo é esse? Especialmente com relação às crianças. Esse jogo, geralmente, é um jogo da punição ou da recompensa. Se você fizer, você ganha um chocolate. Se você não fizer, vai ficar sem ver televisão. Então, o outro que está recebendo isso como uma exigência, nele gera uma sensação e ele passa a ter uma resistência a esse modelo que a gente está praticando com ele. Essa resistência, com certeza, cria um afastamento, né? Um prejuízo ao vínculo que a gente quer estabelecer. Então, a qualidade do vínculo desejada entre pais e filhos, por certo, como diz Marshall, não é adversarial, decorrente da coerção, punição ou arrependimento pela desobediência. Então, a gente precisa cuidar dessa relação e olhar para essa criança como uma pessoa, como um ser, um humano que tem suas necessidades e que a gente precisa ver que necessidades são essas e como a gente pode conciliar essas necessidades. Vocês vão ter oportunidade, hoje às 20 horas e amanhã às 15 horas, de ter comunicação não violenta com duas mestras, que é a Márcia Rosa e amanhã a Elane Canuto. Então, aproveitem essas duas palestras para vocês compreenderem melhor como é que a gente pode se relacionar de uma maneira mais positiva, né? A disciplina positiva ensina que entre o punitivo e o permissivo existe um meio termo. Esse meio termo nos possibilita ser gentil e firme ao mesmo tempo. A gente não precisa punir nossos filhos para demonstrar que é assim que a gente impõe limite, que é assim que a gente educa. Existe um meio termo, a gente não precisa ser nem permitivo, nem punitivo. A gente pode adotar um meio termo, e esse meio termo é o diálogo, é a compreensão da necessidade do outro, é reconhecer o outro como humano, né? A Jane Nelson, que é autora desse estudo, de um livro até da disciplina positiva, e faz esses estudos, ela diz: de onde tiramos a absurda ideia de que para levar uma criança a agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior. Então, a gente traz também uma outra fala do Heinrich Knorr, que ele diz:
Quando as crianças se sentem compreendidas, a solidão e a dor diminuem. Quando os filhos são compreendidos, seu amor pelo pai ou pela mãe se aprofunda. A empatia de mães e pais serve como primeiros socorros emocionais para sentimentos feridos. Então, a gente fala no primeiro momento desse nosso cuidado com a criança, a gente fala nesse primeiro momento da gente ficar atento a essa pessoinha que está vivendo com a gente. Nesse momento de pandemia, sabemos que é muito dolorido para a criança, se é difícil para a gente que é adulto, que tem uma visão mais ampla, imagine para a criança que está tolhido de encontrar seus amiguinhos, de ir para a escola, aquele relacionamento social que ela tem na escola, evidentemente que ela não consegue ter numa aula online. Então, por certo, isso tudo está doendo nela. E a gente, enquanto pai, tem mais. Eu sei que dizer isso nesse momento que todos nós estamos nos sentindo, há em nós uma grande movimento de sentimentos, de impotência, de frustração, e é preciso que a gente tenha mais esse olhar essa criança e ver o que está passando com ele, sentar, conversar. A questão das tarefas, para a gente organizar as tarefas domésticas que pesam para um só. É importante que a gente inclua a criança nesse movimento, nessas responsabilidades. É importante dar liberdade para a criança, dar autonomia, mas também dar a ela responsabilidade, para ela compreender que a liberdade traz junto responsabilidade. Então, se a gente fizer uns combinados, eu tenho uma amiga, inclusive mediadora, especialista em círculos, ela diz que adota os combinados para as tarefas, para o estudo, e tem funcionado bem. Então, quem sabe a gente também não faz essa prática e não fica bacana. A outra pessoa que a gente quer cuidar nessa fala são os idosos. E por que quero cuidar disso? Porque nós estamos falando de criança e idoso, dois seres, dois humanos que às vezes não são vistos dessa maneira por todos, né? Às vezes a gente infantiliza o idoso, a gente desvaloriza, a gente não lhes dá autonomia, alguns deles até precisam realmente de um apoio, de uma assistência, de um cuidado maior, mas a maioria, atualmente, como disse a Flávia na fala das 4, e a gente repete, a pirâmide populacional com relação à população idosa tem crescido muito. Então, é preciso a gente começar a pensar como é que eu posso contribuir, que é nossa responsabilidade também. Como é que eu posso contribuir? E eu não é porque eu vou chegar na idade, então eu tenho que ter respeito, eu tenho que valorizar, eu tenho que cuidar. É porque eu respeito e valorizo o respeito, eu valorizo humanização, eu valorizo harmonia, eu valorizo ser reconhecida como uma pessoa respeitosa, né? A gente vê casos de alguns idosos que estão sofrendo no processo de negligência dos familiares, e é necessário que a gente cuide disso. Como é que nós vamos cuidar disso? Como é que a gente vai contribuir para essa família, compreender o papel? Essa pessoa deixa de ser reconhecido como sujeito de direito, ele vai perdendo o espaço social a partir da aposentadoria, e muitas pessoas entram em depressão por conta disso. Então, é preciso que a gente mantenha essa pessoa no seu espaço social, mantenha essa pessoa reconhecidamente como sujeito do direito. Estabelecer conexões não é uma tarefa fácil, mas tem essas características que são a comunicação, o respeito, uma fala assertiva, uma escuta empática, uma disponibilidade, né, para cuidar do outro. O cuidado, o fortalecimento do vínculo requer mudança de paradigma. Marshall já dizia que sempre que as pessoas que não podem escolher livremente, sua tendência é resistir. Assim com as crianças, assim com as pessoas mais idosas. Se a pessoa não tem a autonomia para escolher, a gente vê casos de pessoas que não têm mais autonomia para escolher se quer até ficar na casa de um, se quer ficar na casa de outro. Essas pessoas, elas estão assim, a vida delas está sendo dirigida, comandada, as escolhas têm sido feitas por terceiro, não lhes é permitido. Então, é preciso a gente pensar nisso. Como é que a gente pode fazer isso? Temos resposta? Não.
temos perguntas e vamos refletir a respeito. A Madre Teresa de Calcutá dizia: existe muito sofrimento no mundo, sofrimento físico, sofrimento material, sofrimento mental, mas o maior sofrimento de todos é estar sozinho, sentindo-se rejeitado, não tendo ninguém. Cada vez que eu percebo que ser indesejado é a pior doença que qualquer ser humano pode experimentar. É preciso também, nesse movimento que a gente faz de cuidar da família, olhar para a gente, como é que eu estou me cuidando? Porque se eu não estou me cuidando, se as minhas falas internas estão no movimento, eu tenho que abrir espaço para ouvir o outro. Então, eu preciso me ouvir, eu preciso ter autocuidado, eu preciso ter autocompaixão, eu preciso cuidar de mim para poder ouvir o outro, senão eu não tenho nenhum espaço para ouvir o outro. A gente vai passando rapidamente aqui e dizendo para vocês que um dos espaços que a gente tem encontrado famílias com os seus idosos, família com problemas parentais, famílias que têm essa dificuldade relacional, especialmente na pandemia, e a gente procura, traz para a mediação, e na mediação a gente trabalha com as ferramentas e técnicas que foram faladas durante essa semana, e a gente procura fazer com que se compreenda que é possível adotar uma vida mais amorosa, uma vida mais abundante. A gente busca conversar com essas famílias e fazer com que eles entendam que cada pessoa percebe o mundo a partir de vários aspectos e que não pensamos igual, e isso não é problema algum. É importante que quando a gente vai cuidar da família, que a gente vai mediar essa família, a gente tenha um olhar sistêmico. Eu trago uma frase da Tânia Almeida que diz que o olhar sistêmico contribui para que a mediação reconheça os componentes multifatoriais dos desacordos legais, psicológicos, sociológicos, financeiros, entre outros, e os maneje segundo sua prevalência de forma e atendimento de interesses e necessidades dos mediandos. Por fim, eu queria trazer uma frase, juntando esses dois seres que eu trago, que é a criança e o idoso nessa minha fala, esse cuidado de comunicação, esse restabelecimento do vínculo, porque a ideia é que a gente restabeleça, reconstrua, desate nós, né? É uma frase da Dulce Consuelo, ela diz o seguinte: se fosse possível elaborar políticas para a velhice, consultando as crianças, acho que essa quadra da existência seria menos triste. Os idosos das camadas exploradas da sociedade jamais sofreriam a falta de conforto, de remédio, de frutas que caracteriza a sua vida. Muito obrigada, gente. Agradeço imensamente. Obrigado, Fátima. E agora seja bem-vinda e está com a palavra Teresa Delval. Boa noite, boa noite. Es lo poco que sé decir en portugués. Muito obrigada también sé decir. Muito obrigada por el convite, por estar acá en este proyecto de Petrópolis y con la gran amiga y profesora Fátima de Almeida. Es un honor, es un orgullo. Fátima nos estuvo hablando de la importancia de la comunicación en las relaciones familiares, ¿verdad? Bueno, yo voy a tratar de hablar despacio y voy a tratar de mostrarles la incidencia del comportamiento no verbal en las relaciones familiares. ¿Más o menos me van entendiendo, Fátima? ¿Me entienden? Sí. Bueno, ¿sí? Bueno. Entonces vamos a empezar. Tengo que hacer un principio porque hay gente que no sabe algo del comportamiento no verbal y tengo que explicar. Les voy a tratar de ser muy sencilla. Daniel Goleman, que posiblemente lo conozcan, escribió un libro famoso que se llama Inteligencia Emocional. Inteligencia emocional. Ahí nos explica que con el razonamiento, que es uno de los 3 cerebros que tenemos, que ya vamos a ver, con el razonamiento
expresamos con palabras conceptos, ideas, hacemos propuestas, hacemos ofertas. Con el cuerpo todo, demostramos el cuerpo y su comportamiento no verbal, mostramos las emociones, la expresión de todas las emociones es no verbal. Y en la familia hay muchas emociones, que las tenemos que saber comprender, especialmente en los niños. Paul Ekman, que es uno de los 5 psicólogos más importantes del siglo XX, estudió durante 50 años el comportamiento no verbal, fue el director de la serie Lie to Me, decía que las emociones suceden como suceden, no las elegimos las emociones. ¿Por qué? Nosotros tenemos 3 cerebros. El reptiliano, que es el más antiguo, es cortito. En ese cerebro tenemos 2 funciones básicas. La de acercarnos era la de acercarse para el alimento y retirarse para el peligro. Eran 2 funciones básicas primitivas. Después vino con la evolución de los años, el cerebro límbico. Ahí está el asiento de las emociones. La emoción auténtica no razona, sale así, intempestivamente, no pasa por el razonamiento. Vamos a ver si con un ejemplo me entienden. Yo compro un pescado, se dice un peixe, creo en brasilero, y lo tengo en el freezer, en la heladera. Yo abro para sacar el pescado y resulta que el pescado está podrido. Yo no digo, uy, el pescado está podrido, entonces pongo cara de asco. No, yo abro la heladera e instintivamente hago el gesto de asco. ¿Comprenden? Es decir, que la emoción surge así de rápido y la conocemos en un cuarto de segundo. Por eso acá ahora les quiero explicar bien cómo pueden entender el comportamiento no verbal. El comportamiento no verbal es saber leer los movimientos inconscientes. Los inconscientes, como ese ejemplo que yo le di de la heladera. Abren, está el pescado y ustedes hacen así, inconscientemente. Es un cuartito de segundo. Tenemos gestos conscientes. ¿Cuál es un gesto consciente? Yo hago así y universalmente eso quiere decir silencio. Hago así, que está bien. Hago así, que está mal. Hago así, es la B de la victoria. Esos son gestos voluntarios que todos los conocemos. En cambio, para entender los inconscientes hay que estar preparados. Cuando yo di el examen para las microexpresiones, hay que pasar más de un 80%. El primer examen di un 41%, el segundo un 79% y el tercero un 89%. Ahí me aprobaron. Es decir, que no es tan fácil, porque la gente, yo entiendo comportamiento no verbal, y dicen que se puede interpretar con estos cuadraditos que tenemos acá en las sesiones virtuales. No, señores, no. El comportamiento no verbal hay que ver todo el cuerpo. Yo puedo estar así, y pueden decir, qué atenta que está Teresa, pero mi pierna puede temblar así. Entonces, ¿cómo saben con solo esto? Y enseñan así que hay comportamiento no verbal. Tengan cuidado, no hagan diagnóstico a raíz de estos cuadraditos, porque se pueden confundir. No hagamos diagnóstico. Otro famoso como Albert Einstein decía, si quieres conocer a una persona, no escuches su palabra, fíjate su comportamiento no verbal. Y es así. Por eso, en la familia es muy, muy importante conocer el comportamiento no verbal de los niños, de los bebés ya.
Henry Travis es un médico que descubrió que los bebés ya escuchan en el útero, ya distinguen la voz de la madre. Ese escuchar y llorar son los antecedentes del lenguaje. Son dos antecedentes del lenguaje. Por eso ustedes ven que el niño nace, lo golpean para que llore, porque eso se sabe que entonces ese niño va a hablar. Los sordos no son sordos mudos. Ellos explican que son sordos porque como no escuchan no pueden hablar. ¿Entienden? Bueno, yo les decía que hay que estar alerta con los que los niños expresan, porque son chiquititos y no pueden decir muchas cosas. Hay que estar alerta. ¿Cuántas madres la nena le dice, papá me toca, y la madre quiere negar y no cree? Escuchemos a los niños. Por eso yo siempre presento esta lámina que dice, por una infancia libre de abusos, créeme cuando te lo cuento, créeme. Sí. Yo siempre presento esto porque en la familia tiene que haber una conexión, una relación total con todo lo que dijo Fátima y le agregamos también el comportamiento no verbal. Se evitarían muchas cosas si, por ejemplo, un niño viene del colegio, le hablan de la maestra y hace un gesto de desprecio, ahora les voy a mostrar, un gesto de desprecio, tenemos que tener cuidado, puede ser que pase algo con la maestra. Un gesto de desprecio, ¿ven? Mueve el labio para un lado o para el otro, ¿eh? No, si mueve la boca de los dos lados, así mueve la boca así, de los dos lados, esa es una sonrisa cínica, falsa, pero si yo hablo de la maestra y el niño hace esa cosa de desprecio, tenemos que ver cuál es la relación de mi niño con su maestra. Las microexpresiones de los niños son perfectas, son muy expresivas. Fíjense, esta niña manifestando asco, fíjense, manifestando asco, frunciendo la nariz por la comida que no le gusta. Ella sin hablar, vieron que sin hablar, con su cuerpo y su gesto, está manifestando el asco. Miren este niño, ira, tiene las cejas juntas, la mirada de ira, las manos, él expresa ira con todo el cuerpo. A ver. Daqui a pouco a Tereza volta, porque está muito interessante a colocação dela, né? Na verdade, complementando as colocações da Fátima. Né, Fátima? Entra aí, vamos conversar enquanto a Tereza volta. Como o corpo fala, né, Fátima? Como nós deixamos de observar aqueles que estão dividindo o cadinho do nosso lar conosco, né? É preciso observar as crianças, né? Como a Tereza está trazendo. A criança tem uma expressão no rosto que demonstra alguma coisa que ele sofreu. E quando a Tereza falava, eu ficava pensando que até quando a pessoa tem às vezes uma criança que está sofrendo uma violência, né? Uma manifestação do corpo dessa criança, ainda que ela não fale, já dá para a gente começar a observar que a criança muda, né? Eu não sou especialista, mas quando ela me trouxe isso, me lembrou. Exatamente, nós não serão uma fala de 30 minutos que nós vamos sair aqui especialista em analisar o comportamento, mas a necessidade da gente buscar, né, conhecimento, né, e principalmente o mediador que está ali e tem essa preocupação de ler, né, a mensagem não verbal, não é, Fátima? O nosso alguns mediadores têm uma certa restrição a fazer a mediação com a mesa no meio. Eles preferem fazer um espaço onde tenha todo mundo fique sentado em volta para que eles observem o corpo todo.
das pessoas, dos mediados, enfim. Exatamente, né? Mas isso é uma experiência que cada um faz, né? O movimento das pernas, dos braços, né? Sim, exatamente. Exatamente, para que a gente tenha, então, faça uma análise, né, de como aquela pessoa está emocionalmente, né, precisando realmente de fazer aquela catarse, e isso é muito bom, que a pré-mediação, ela permite, né, que a gente faça esse tipo de atendimento, né, específico principalmente para aquele que é o que vem primeiro, que pede a mediação, né, Fátima? Mas a gente, na mediação, você procura ser, né, utilizar as mesmas regras do jogo para que a outra pessoa tenha o mesmo tempo e também possa ter permitido, né, o mesmo tempo de fala, de extravasar também as suas opiniões, né? Isso mesmo. Que pena que a Tereza... Se tiver alguma pergunta, Elci, se tiver alguma pergunta que eu possa... Tem uma pessoa aqui que fala o seguinte: devido à importância da fala corporal, como fica a mediação online? Né? Então, eu ia fazer essa pergunta para a Tereza, gente. Eu espero que ela volte, mas eu não sei se ela vai conseguir. Eu estou tentando aqui. Eu espero que ela volte para a gente falar sobre isso, porque realmente eu ia fazer essa pergunta. Quem fez essa pergunta estava em sintonia comigo, porque eu ia fazer essa pergunta. Eu ia trazer na minha fala um estudo que eu venho fazendo de um educador colombiano, que ele traz que nós estamos mudando o paradigma. Nosso paradigma hoje deve ser um paradigma de cuidado, né? Não mais aquele paradigma de que um sempre ganha, ou um sempre leva vantagem. Não, que hoje o paradigma deve ser de cuidado, de solidariedade, não mais de disputa, né? Aquilo que a gente fala, a mediação, ela pensa exatamente isso. Nosso jogo não é o jogo do certo ou errado. Como dizia Marshall, nós queremos o jogo de fazer a vida se tornar mais maravilhosa, né? Porque ontem a Célia Nobre, ela fez uma colocação muito importante, que a mediação, ela está sempre focando nas pessoas. Então, mesmo online, quando nós estivermos fazendo uma mediação online, que agora nós todas estamos nos aproximando muito, né, com a ação do FONAME, a ação nacional de mediação online, olhar no olho, né, estar atento, basta para iniciarmos uma conexão de confiança, né? É claro que nós vamos precisar nos adaptar, é claro que as expressões serão mais difíceis, a expressão corporal como um todo serão mais difíceis de serem captadas, mas o homem, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Tenho certeza que se a pandemia ou a demora da vacina não nos facilitar, nós com certeza daremos um jeito de estar cada vez mais preocupada em atender os nossos mediandos, mesmo online, com respeito, com atenção, com a escuta ativa e demonstrando através da ligação, né, visual, muita atenção. Né, Fátima? Eu até aproveito que a gente está falando, a gente tem bastante mediadores aqui, até mediadores que eu conheço. Eu não cheguei a ver tudo, porque eu não consegui ver o chat, mas queria até agradecer, pessoal, que está falando comigo aí, que eu realmente... Está ótimo, maravilhoso. Ai, e também contribuindo. A gente quer isso mesmo, a gente quer fazer, abrir um espaço para a gente disseminar a mediação. É nossa responsabilidade enquanto mediador a gente contribuir para que a sociedade mude, para que esse protagonismo na resolução dos conflitos, essa mediação, essa diálogo,
as pessoas se sentarem para o diálogo, as pessoas dialogarem e se sentirem capazes, se responsabilizarem pela solução dos seus conflitos, cooperando, dialogando, compreendendo, ouvindo. Isso é muito a nossa responsabilidade. A gente, enquanto mediador, ninguém pensou que a vida de bailarina fosse fácil, né, gente? Então, a gente entrou nessa porque a gente sentiu um chamado em algum momento, em algum lugar, tocou, e a gente, então, resolveu vir, e a gente tem muita pela frente. Então, assim, eu convido todo mundo que está nessa da mediação, que resolveu, que as pessoas podem, sim, resolver seus conflitos, que decidiu que pode contribuir. Então, a gente tem muito, muito trabalho para fazer, mas a gente tem condição de fazer, a gente vestiu essa camisa e a gente pode ir contribuindo. Cada família dessa que a gente ouve, ainda que não haja acordo na mediação, porque às vezes o mediador, às vezes, ele fica ansioso com aquela coisa de, sabe, não houve acordo, mas ainda que não houve, mas essa família, de alguma forma, estabeleceu um canal para se comunicar, maravilha, deu certo, né? A gente, Petrópolis da Paz, semana passada, experimentou uma mediação híbrida, uma parte presencial, uma parte online, e é assim, a gente vai criando, sabemos todas as formas de resolver essa situação que nos foi imposta pela pandemia, não sabemos todo, não temos um modelo padrão. Sabemos como resolver a vida de todas as famílias? Não temos receita de bolo. Sabemos que queremos contribuir, né? Queremos fazer a diferença, queremos ajudar. É isso que a gente sabe e é isso que a gente convida todo mundo. Se a gente se juntar, vai ser muito mais gente tentando a mesma coisa e a gente pode sim mudar esse paradigma. Sair dessa coisa da escassez e entrar na abundância. Exatamente. Olha, a pandemia realmente desconcertou todo mundo, mas tem uma coisa que ela está promovendo, a quebra de barreiras, de limites, né? Sim. Hoje nós estamos falando com a Argentina e realmente nós vamos nos adaptar. Essa mediação que você colocou aí, que nós fizemos, deu certo, né? Não foi, Fátima, ela deu certo, uma pessoa presente, a outra não, então é um momento de aprendizado, desafio para nós mediadoras, né? Muitos desafios virão e com certeza nós vamos vencendo um a um e nos adaptando. Nada está pronto, nós estamos numa construção. Eu gosto muito de pensar assim, é uma construção, cada um trazendo sua contribuição e chegando e nos acomodando para fazer o melhor, né? A Márcia Rosa, que está aqui participando, ela diz o seguinte: onde houver escuta e amor, nós vamos estar juntos. Olha que coisa linda, né, Márcia? É isso aí. Então, esse momento da amorosidade. Exatamente. Gente, a contribuição está muito, né? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para a Fátima? E todas nós contribuirmos nesse momento de online para facilitar a chegarmos a uma conclusão. Infelizmente, a Tereza Delval, que foi tão solícita, né, Fátima? Sim. Ela não conseguiu voltar, mas nós temos que agradecer muito. Eu anotei o nome do livro que ela citou, Inteligência Emocional. Acho que nós devemos, como mediadoras, estar sempre estudando sobre o comportamento e também, né, a resposta que o corpo dá, né? E numa hora de emoção, isso é importante para todas nós, e vamos chegando ao final da nossa live, minha querida Fátima. Obrigada, gente. Obrigada aí, Margarete, Márcia, pessoal que veio, que eu vi aqui agora, que apareceu o nome. Elcimar também, Márcia Oliveira, olá, boneca Márcia, querida. Obrigada.
Tá? Meus amores, minha querida amiga, minha supervisora, muito obrigada pela sua contribuição. Obrigada. Nós estamos sempre juntas e daqui a alguns minutos nós vamos estar, então, ouvindo a Márcia Rosa, que também é uma querida de todos nós, né? Muitíssimo obrigado, Fátima, muitíssimo obrigado, quero deixar registrado o agradecimento a Tereza Delval. Um beijo a todos, meninas. Obrigado, até logo. Beijo. Oi, Márcia! Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos na terceira semana de mediação do município de Petrópolis. Essa semana se transformou numa semana de mediação internacional, onde palestrantes da Europa, Portugal, Espanha, México e Argentina estão conosco, trazendo seus estudos, sua colaboração. Hoje, em especial, nós vamos receber uma querida nossa daqui de Petrópolis, já esteve muito por aqui, dando curso, abrindo caminhos em Petrópolis para a mediação de conflitos. Esses novos caminhos para a construção da justiça, de uma justiça formada pela soma das vontades, através do entendimento e atendendo às necessidades reais dos cidadãos, de todos nós. Só um diálogo saudável, devidamente conduzido, pode produzir a justiça adequada a cada situação. E isso depende muito da forma como nós vamos falar, como nós vamos dialogar com a outra parte, com aquele que nós estamos em conflito. Vamos receber agora a mediadora judicial e extrajudicial Cláudia Clemente, para que ela apresente e receba a nossa professora Márcia Rosa. Boa noite. Minha missão hoje aqui é de introduzir uma pessoa que eu preciso dizer para vocês.
me ajudou a dividir as águas lá atrás, em 2012, quando eu transitava pela conciliação, pelo estudo do direito, advocacia, e eu tenho a honra de estar lhe apresentando hoje, porque realmente, depois daquele curso, eu resolvi singrar esses mares que a gente vem singrando da mediação. Bem-vinda, Márcia, querida. Eu vou falar um pouquinho da Márcia, que tem uma trajetória longa, grande, e vem também arando esse terreno que hoje a gente anda já há bastante tempo, por isso a gente pode andar com mais facilidade. A Márcia Rosa é fundadora da Márcia Rosa Consultoria. Formou-se em Direito e a litigância não era suficiente para ela. Então começou a buscar outras possibilidades de resolver os problemas de seus atendidos e os dela também. E fez mestrado em Sistemas de Resolução de Conflitos e se especializou em mediação de conflitos, arbitragem, conciliação, negociação, neurociência, programação neurolinguística, coaching e comunicação não violenta. Estuda filosofia, sociologia e antropologia, buscando sempre ser uma profissional e também uma pessoa melhor. Ainda atua em gestão de empresas e empresas familiares durante mais de 20 anos no segmento dos pequenos negócios. Hoje, as ajuda a se reinventarem. Ela não decide nada por ninguém, mas com todas as técnicas que possui e com toda a experiência que desenvolveu ao longo dos anos, colaborando tanto com as pessoas físicas e jurídicas, a resolverem suas questões da melhor maneira possível para que se sintam legitimados, reconhecidos e empoderados. Márcia, você mora no meu coração. Seja bem-vinda. Vai falar para a gente sobre comunicação. Eu já falando um tempão sozinha, amando. Linda, Elcio. Um beijo grande, minha querida. Adorei o convite. Cláudia, maravilhosa. Já foi minha, hoje a gente é parceira, trabalha junto. Essa delícia que é a Fátima, minha amiga de tanto tempo, minha parceira hoje, é o meu par na mediação, no GECRIM, com a maravilhosa Gabriela Maia, a Tereza Linda, que acabei de conhecer, eu vi um pouco. Estou aqui toda boba, toda feliz ouvindo você, adorando esse evento super bem elaborado. Essa abertura aí já encanta a gente com tanta energia. E a minha disposição hoje aqui é trazer essa energia para vocês, falar de temas maravilhosos, foram todos os dias, pessoas maravilhosas, reencontrar meu professor querido Ulf, e o meu guru, meu amigo, de quem sou fã, é meu ídolo, somos colegas de trabalho, nosso grande mestre, Juan Carlos Vezula, Márcia, querida. Então, assim, não quero ser injusta com ninguém, eu sei que teve muita gente maravilhosa aí, eu quero deixar um abraço a todas as mensagens, a todas as informações, todas as vibrações que foram repassadas durante essa semana aí maravilhosa, organizada. E você, uma querida Cláudia linda, sempre linda, e essa cidade maravilhosa que é Petrópolis. Continua aquela sopa maravilhosa aí no inverno? Continua, igualzinha. Delícia. Adoro falar de comunicação compassiva, vem muito dos ensinamentos que a Fátima falou bastante aí do Marshall Rosenberg, querido, comunicação não violenta. Linda, Fátima, tive a oportunidade de fazer um aprofundamento em 2018 no IIT, fui para Costa Rica estar com pessoas do mundo todo, maravilhoso, fiz uma grande imersão e cada vez mais me descubro como é muitos chamam de ferramenta, outros chamam de metodologia, outros chamam de técnica. Para mim, comunicação não violenta é um estilo de vida. Eu trouxe para a minha vida porque eu não queria ser mais uma pessoa violenta. Eu era uma pessoa violenta não fisicamente, tá, gente? Uma pessoa violenta nas palavras. Por vezes o silêncio também é violento. Como eu sou uma pessoa grande, alta, eu tenho voz alta, voz grossa, então isso por vezes escapa do nosso controle e a gente precisa trabalhar com essas possibilidades da gente ser mais humanizada e lembrar e repensar, rememorar que precisamos levar em consideração tudo que engloba esse processo de comunicação, né? Comunicação, Jane Neri, querida, comunicação não é só o que eu falo e o que você escuta, né? Tudo que as pessoas atribuem significações, elas são consideradas comunicação. É um processo
com muitas significações. É um processo que consiste em movimento de informações, a gente transmite muitos códigos entre o emissor e o receptor que interpreta essa mensagem, e essa comunicação tem muitos níveis, né? Ela é falada, a Fátima trouxe isso, a Tereza, ela é falada, ela é escrita, ela é gestual, ela é em grupo, ela é em massa, né? É uma comunicação com a gente mesmo, através da imprensa, química, através do tato, de símbolos, de sons, de figura. São muitos códigos que essa comunicação emite, né? De idiomas, gestos, sons, cores, vibrações. É um processo contínuo, né? É uma pessoa que fala, que emite uma mensagem, passa por um canal que é decodificado até chegar para quem vai ouvir. E aí eu gosto sempre de trazer a mensagem de Lacan, quando ele diz: eu tenho certeza do que eu disse, mas eu não tenho a menor ideia do que você entendeu. E como é necessário a gente rever, né, a forma que a gente se comunicou. E Fátima trouxe muito isso sobre esses obstáculos, né, da comunicação, essa inaptidão que a gente tem, muito grande, que é o grande centro aí da comunicação, que a gente viver em discordância, né? Entender as nossas diferenças, é o nosso terreno da ignorância. A gente tem por hábito, quando não entende muito bem alguma coisa, da gente excluir. E isso começa a causar esses grandes ruídos na comunicação, né? E ela precisa ser um processo que a gente aprenda a dividir essas informações, esses pensamentos, esses sentimentos, né? Tem um indivíduo ali atrás, né? Daquela fala, daquela escrita, daquela linguagem. E essa comunicação acontece esse tempo todo. Ela é muito eficaz, ela necessita ser muito eficaz, necessita ser compassiva, com uma percepção que mude esse comportamento e que traga muitas informações, né? A comunicação não violenta, como a Fátima, né, trouxe bastante propriedade na sua fala, ela cultiva esse amor nos relacionamentos. Eu entendo a comunicação como um estilo de vida para mim. Como ela me mudou, como ela me humanizou e como ela me trouxe muitas reflexões da forma que eu me comunicava com o outro, né? E como é necessário que a gente faça essa checagem, né? Será que o outro entendeu realmente o que eu quis dizer? Será que foi realmente essa fala? Eu estava lendo ali, e eu vou indicar vários livros para vocês. Eu estou apaixonada por esse livro aqui, A Era da Empatia, Lições da Natureza para uma Sociedade Mais Gentil, e teve uma fala aqui que me chamou muita atenção, que a empatia requer de imaginado envolvimento emocional. As conexões corporais, elas vêm primeiro. A racionalização vem depois. Como é importante, uma das habilidades mais importantes para desenvolvermos, principalmente nesse momento que estamos vivendo da pandemia, que ninguém esperava, não estava escrito no nosso planejamento aqui de 2020, a gente passar por uma situação como essa, de que a gente ficou confinado, isolado, com uma gama de informação enorme, e a gente precisa, nesse momento, aproveitar e usar os nossos filtros, sejamos filtros e não esponja, para que possamos entender essas informações e saber como manejar tudo isso, né? É muita coisa que vem de uma vez só, isso causa muita angústia, né? Você dentro de casa, todo mundo dentro de casa, casas pequenas, pessoas infectadas, como é que a gente divide esse ambiente, pessoas com quem eu me relaciono há tantos anos e passei a conhecer agora, estou descobrindo gostos agora de pessoas de alguém que eu sou casada há 30 anos, ou entendendo agora o meu filho, prestando atenção em coisas dentro de casa que eu jamais imaginava, descobrindo que eu não preciso de tantos sapatos, e quanta coisa que pode me fazer feliz. E se é que alguma coisa boa trouxe esse momento, porque perdemos mais de 130 mil pessoas queridas nesse mundo, nesse Brasil, imagine no mundo, foi esse momento da gente rever a forma que a gente está se comunicando e convivendo com o outro. Será que está bom para todo mundo? Será que esse é o modelo que realmente
de convivência, é o que eu quero para mim, que eu quero para minha família, que eu quero para meus filhos, para os meus amigos, para o meu trabalho. Eu gosto de me questionar todos os dias, eu gosto de estar sempre em xeque todos os dias, cair do salto, para poder repensar se esse é o melhor modelo, né? Se a gente está realmente enxergando essas necessidades, se a gente está conseguindo realmente expressar esses sentimentos, fazer esses pedidos sem exigências, né? Manejando esses conflitos, como diz o nosso querido mestre Vesula, conflitos não têm pernas nem braços, nem saem correndo atrás da gente, são momentos que a gente vive e que a gente precisa saber como lidar com essas situações. A gente precisa ter amadurecimento, responsabilidade de como vivenciar essas questões e esquecer dessa culpa, né? Dessa palavra, que é uma visão negativa que a gente faz da gente e do outro. E a gente acaba esquecendo dos nossos sentimentos, das nossas necessidades e das necessidades e dos sentimentos do outro, né? Assumir responsabilidade pela nossa felicidade. Assumir responsabilidade pelas nossas ações, pelaquela determinada situação como foi criada, né? Porque nós fomos muito educados para reprimir sentimentos, né? Quem é que nunca ouviu? Menina não chora, engole o choro, não diz como está se sentindo, não deixa de saber que você está dessa forma. Se o outro não souber como você se sente, como é que ele vai poder te ajudar e como é que ele vai poder atender alguma coisa que você peça? Então, vamos ser vulneráveis sim, porque falar de sentimentos é se tornar vulnerável. E não de uma forma infantil, né? De uma forma madura, responsável, mas é necessário que a gente diga a forma que a gente está se sentindo para que o outro possa realmente entender e que a gente possa falar da nossa necessidade, né? Para que o outro também possa compreender e a gente fazer esse movimento inverso também, né? Falar, ouvir a necessidade e ouvir o sentimento do outro, fazer essa observação sem qualquer juízo de avaliação. Somos julgadores, sim, é da natureza humana. Eu também tenho de julgamento, não é só porque trabalhamos com essa temática que somos imunes do julgamento, mas precisamos estar atentos com a nossa fala, a nossa forma de nos comunicarmos. E tem um trecho aqui do livro do Marshall, Comunicação Não Violenta, que ele diz que do pastor Frederico, observara poucas coisas tão importantes, tão religiosas quanto a isso. Posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer e posso lidar com suas interpretações, mas, por favor, não misture as duas coisas. Se você quer deixar qualquer assunto confuso, posso lhe dizer como fazer. Misture o que eu faço com a maneira que você reage a isso. Diga-me que você está decepcionada com as tarefas inacabadas que você vê, mas me chamar de responsável não é um modo de me motivar. Me diga que fica magoada quando digo não às suas aproximações, mas me chamar de um homem frígido não vai melhorar suas chances. Sim, posso lidar como você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer. E posso lidar com as suas interpretações, mas, por favor, não misture as duas coisas. Então, me observe sem me julgar. Preste atenção nas minhas palavras, nas minhas ações. Veja as entrelinhas. Veja além do que eu estou falando. A gente gosta muito de trabalhar com a figura do iceberg, né? A ponta do iceberg são as minhas primeiras percepções, as suas primeiras percepções, né? Que inclusive é individual, mas o meu verdadeiro interesse, as minhas verdadeiras necessidades, meus sentimentos estão submersos. A não ser que você me conheça muito bem, eu vou ter que falar da forma que eu estou me sentindo e perguntar da forma que você está se sentindo. Não tem como a gente adivinhar o que o outro está sentindo se eu não disser. Então, vamos ser vulneráveis sim, falar como a gente se sente e vamos não julgar, observar, como diz a minha querida professora Helena de Moraes, com olhos de principiante. As crianças têm muitos olhos de principiante, tirando esse tom julgador que é inerente a nós, mas que a gente possa repensar nessa forma de se comunicar, né? Tirando essa avaliação, esse julgamento e esses adjetivos que, por vezes, a gente observa e sempre vem carregado de um adjetivo, né? Então, só observe, fale apenas o que você está observando, né? E
esse estilo de vida da comunicação compassiva ajuda muito nessas questões que a Fátima e a Tereza trouxeram muito na relação dos divórcios. Eu tenho a oportunidade sempre dos como eles são traumáticos, teriam que ser feitos para se a gente possibilitar que as pessoas realmente exteriorizem, né, os seus sentimentos e falem das suas reais necessidades, porque aí começa a se entender realmente o que a gente quer, porque se você pedir como exigência, há grande possibilidade de você não ser atendido. Imagine isso numa relação empresarial, que é um setor que eu particularmente adoro trabalhar durante a minha vida. Trabalhei sempre com empresas, sou empresária, venho de uma família empresária, adoro falar sobre esse tema. Imagine a gente poder ter essa possibilidade nessas relações interpessoais, esse grande desafio, né, profissional para esses grandes líderes, gerirem equipes numerosas e que agora, distante fisicamente, né, a questão do home office, podendo aproveitar e manter talentos, né, com propósitos diversos, pessoas que vêm de culturas diferentes e ainda se mistura com a cultura da empresa, para a gente poder ter uma linguagem clara e empática, proporcionando uma conexão verdadeira, genuína entre essas pessoas, né, dialogando, negociando sobre caminhos sustentáveis que podem ter essa empresa e como a empresa vai ser mais produtiva, possibilitando essa liberdade, né, essa exteriorização de sentimentos, dessa fala da necessidade com seus colaboradores, seus clientes internos, seus clientes internos. O mundo do trabalho hoje valoriza muito, como a Tereza disse, falou muito sobre inteligência emocional. As empresas estão valorizando muito mais a inteligência emocional do que o coeficiente de inteligência, valorizando as pessoas que sabem se comunicar, que sabem se adaptar às mudanças, que são empáticas, transparentes, que sabem resolver problemas, que sabem separar fatos de julgamentos, que sabem reconhecer as suas emoções desconfortáveis que geram sentimentos, né? Hoje, então, quantos sentimentos que a gente está conhecendo, né? Nesse momento, né? Vivenciando tudo isso tão novo, né? Dentro de casa, trabalhando, antes era impossível. Nossa, hoje eu montei meu home office, aqui é o meu lugar predileto. Eu tenho tudo aqui na minha vista, que eu gosto, a foto da minha família, a foto da cidade que eu adoro, flores, os lugares que eu viajei, um lugar que eu me sinto bem, uma parede com mais fotos aqui. E como tem sido bom dividir esse espaço com o trabalho, com a família, com os amigos, como tem dado super certo. Como home office, que é uma novidade, né? Não tem tantos anos assim, mas como foi descoberto agora como uma grande possibilidade, né? E como é preciso que esses líderes cuidem dessas equipes para que todos se sintam, como Fátima e Tereza trouxeram, reconhecidos e legitimados. Todo mundo quer ser reconhecido e legitimado. E essa confiança, esse respeito precisa ser estabelecido. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ser ouvido, todo mundo precisa ter voz e vez. Eu também quero falar, eu também quero ouvir. Eu estou aprendendo cada vez mais a ouvir, está sendo maravilhoso. Eu adoro falar, mas eu estou encantada cada vez mais quando eu me pego nesse exercício de ouvir reflexivamente. Isso tem me feito muito bem. Viver em dissenso. O ministro Barroso trouxe isso no discurso dele, né? E eu já estou revendo meus discursos de abertura, de que como é bom viver no dissenso, né? Dentro do respeito, da não violência, da compassividade. É ótimo que se chegue ao consenso, mas é preciso entender que a gente precisa aprender a viver também no dissenso e a compreender o ponto do outro. E a empatia traz muito isso, essa conexão da gente olhar o ponto de vista do outro sobre o olhar do outro, né? Não sobre o meu olhar. E a gente aprendendo a gerir esses conflitos que é inerente ao ser humano, a indústria que mais cresce no mundo, a gente precisa aprender a viver com essas diferenças, né? Ao invés de a gente ter a primeira reação, que é a da exclusão, que é horrível, qualquer tipo de exclusão. E a comunicação não violenta traz essa possibilidade de você fortalecer, restabelecer, conectar, criar vínculos, por vezes onde nem existia.
Imagine isso dentro de uma cultura empresarial. Até porque foi se ensinado isso há muito tempo atrás, que esse não é o lugar para se levar para a empresa, dê seus sentimentos na porta de fora. Eu sou uma pessoa pública, eu sou uma coisa, no particular não tem, gente, a gente é uma pessoa só. Neurociência veio desconstruir tudo isso nesses últimos 5 anos, fortemente, que eu tenho estudado bastante com pessoas maravilhosas, talentosas, de que corpo, emoção e razão é uma coisa só. A gente precisa aprender a trabalhar com tudo isso. A gente precisa aprender a administrar as nossas emoções e entender que ninguém tem o poder de me fazer sentir absolutamente nada. Eu desperto um gatilho em mim desse determinado sentimento. Eu preciso aprender a me entender. E a inteligência emocional, como a Tereza trouxe, tem essa possibilidade de você se conhecer. Então, conheçam-se, amem-se, exerçam primeiro a autoempatia. Você só consegue acolher o outro quando você se acolhe. Você só é recebido quando você se recebe. Então, se ame, se curta, se goste, se permita, né? Vamos viver tudo que há para viver, que a gente merece. E vamos trazer isso para esse ambiente empresarial. As empresas precisam tirar esse sentimento de competitividade para incentivar a cultura do discurso da exteriorização de sentimentos, do processo de colaboração, para ajudar esses líderes, essas equipes, para ter a competitividade comercial e não a competitividade relacional, que é completamente diferente, né? Não é puxada de tapete, é a competição comercial, que é saudável e muito bom para os negócios, inclusive, né? E aí a gente vai ter colaboradores que vão dormir mais, vão produzir mais, vão estar mais felizes, vão ter mais sucesso, e as empresas, com certeza, vão estar muito mais produtivas, né? Esse é o cenário que não é utópico, não. É possível, sim. E aí, voltando para esse momento aqui da pandemia, que está todo mundo junto e misturado, e a gente já sabe que isso ainda vai ficar um bom tempo, mais um motivo para a gente trazer esse equilíbrio para dentro das famílias, né? Estamos vivendo todo mundo junto, então é um bom momento para a gente... No início, eu até ousei a gravar e a dizer que não era um bom momento da gente fazer DR, né? E a gente já sabe que a gente ainda vai ficar um bom tempo, então eu acho que é um bom momento agora para a gente fazer grandes DRs, né? Já nos conhecemos bastante desde março, que está todo mundo dentro de casa, e a gente precisa restabelecer esse equilíbrio. A gente sabe que é difícil falar de sentimentos, observar sem julgar, dizer a forma que a gente está se sentindo, que necessidade é essa que eu preciso, e pedir sem exigir. É um exercício que a gente tem que fazer todos os dias. E que esse é um excelente momento para a gente cultivar os nossos relacionamentos, porque esse um dia vai passar e esses relacionamentos precisam ficar. Então, vamos trabalhar esses sentimentos, né? Vamos solidificar esses relacionamentos, independente se a gente vai ficar junto ou não, casado ou não. O amor não acaba, ele se transforma. É possível que esse amor se transforme, e esse respeito e essa confiança é necessário que continue, né? As crianças se ressentem muito dessas separações traumáticas que a gente conversou aqui anteriormente com as meninas, e a gente precisa, e essa rotina também, que foi toda mudada durante a pandemia, e mais essas questões que estão sendo tratadas dos relacionamentos, a gente precisa melhorar esse ambiente e não deixar que se misture esse ex-casal que não tem nada a ver com pai e mãe, que pai e mãe vai ser para sempre, que ótimo, a gente só deixa de ser marido e mulher. Eu estou no meu 3º casamento, passei por uma separação sem qualquer possibilidade dessas ferramentas de hoje, pela minha imaturidade, pela minha corresponsabilidade e pela minha falta de conhecimento de tantas possibilidades que temos hoje para ter bons relacionamentos, e já tive uma segunda separação que a única diferença nossa é que não somos marido e mulher, porque o resto continua e a minha família vai muito bem, obrigada, porque nós resolvemos contar uma história de sucesso. E assim foi também no rompimento laboral também de muitos anos, que também continuo contando uma história de sucesso. Os ciclos se fecham para novos ciclos começarem.
Rita Lee já dizia, né? Alguém, quando parte, é porque outro alguém vai chegar. Você pode até não estar pensando nisso agora, mas isso vai acontecer. Então, permita-se fechar esse ciclo, seja profissional, relacional, social, para que outras possibilidades possam acontecer maravilhosas na sua vida. E permita isso para os seus filhos também, para que eles cresçam crianças saudáveis, felizes, de uma forma tranquila, para que eles não tenham essa dificuldade. Os relacionamentos, eles acabam, isso é natural da vida. A forma como eles vão acabar só depende de nós. Só depende da forma que a gente vai se comunicar. E a comunicação não violenta, a comunicação compassiva e todas as outras formas e os sinais são possíveis. E a gente precisa explicar para eles que a gente vai continuar exatamente igual, a nossa família vai continuar exatamente igual. Eu tenho muito isso na minha vida e sou muito feliz com os meus filhos, com os meus netos, com o meu ex-marido, com o meu marido atual, a gente poder ter essa possibilidade de conviver compassivamente com harmonia. A gente precisa minimizar o máximo os impactos da rotina que vai mudar dessa família e garantir para os nossos filhos, para os nossos netos, para toda a nossa rede, né, que a gente... A minha rede é enorme, tá? De família. E a gente precisa garantir, né, que seja tudo isso com muita tranquilidade, que a criança perceba que essa rotina, né, que a rotina não mudou. O que mudou é que meu pai e minha mãe não são mais casados. E que elas possam, com tranquilidade, administrar esses sentimentos, né? Para que não seja de uma forma brusca. Porque ela vai perceber que os pais não estão dormindo mais juntos e a gente vai precisar conversar sobre isso. E tem muito isso do neurônio espelho, né? Eu estou cada vez mais apaixonada pela ciência, eu sou muito ligada às questões espirituais, mas eu sou muito apaixonada pela ciência. E o comportamento repetitivo, gente, vira hábito. Então, se é para a gente ter hábitos, vamos ter comportamentos saudáveis. E isso os nossos filhos, né, com seus neurônios, fazem esse espelho. Está lá no córtex cerebral. A arte de imitar, né, a descoberta dos neurônios nos fez entender isso, né, dessa relação da empatia. Tem muito disso, né? Então, vamos ser empáticos e a gente comunica para a nossa família, para os nossos filhos, e eles vão ser crianças assim, empáticas também. Eu estava ministrando uma aula na quarta-feira e eu me lembrei de um programa de televisão que pergunta quem você gostaria de ser do passado. Nossa, se me perguntasse quem eu gostaria de ser hoje, eu gostaria de ser meu filho. Eu gostaria de ser meu filho para sentir o que ele sente, para ser ético como ele é ético, ele é vegano, e a gente sabe que vegano é uma questão ética, não é só da alimentação, para pensar como ele pensa em direitos humanos, para sentir o que ele sente, mas eu não gostaria que ele fosse eu gostaria de ser ele, para ter essas sensações que ele tem, e saber ser tão empática da forma, né, e viver nesse mundo que ele vive e entender mais como ele se sente, né? É muito bom a gente poder transmitir carinho, afetividade, alegria, conexão, sem julgamento, sem tristeza, sem raiva, sem decepção, sem ressentimento, sem dor. Isso faz parte da vida, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, com a dor da perda, com a dor da desilusão. São processos que a gente precisa viver, são lutos que a gente precisa curtir e não perpetuar. Ressentimentos e mágoas, elas ficam agarradas na gente como bolas de ferro. A gente precisa se livrar dessas amarras para ser feliz. E ter esperança, né? Que dias melhores virão para ter filhos saudáveis, para ter a possibilidade de encontrar pessoas saudáveis, para você cuidar, para você se amar, para você viver um relacionamento prazeroso, de aprendizado, satisfeito, que te traga coisas boas. Para evitar rádio corredor, para evitar fofocas, para evitar ruídos na comunicação, bravo, meu querido, para evitar o medo. O medo é um sentimento horrível, ter medo. O medo, por vezes, é muito bom porque ele é um alerta, para a gente ficar atento e não dar um passo em falso, mas não viver constantemente com esse medo, né? Por isso que a gente precisa usar muito essa inteligência emocional, parar,
e se entender, se comunicar internamente. Volta e meia a gente precisa fazer uma faxina interna. Hoje eu fiz uma faxina externa, me deu uma louca, comecei a arrumar closet, dobrei roupas, que entupi um closet que já estava, para mim, muito bem arrumado, e eu já fiz uma dobradura de uma forma diferente, e um espaço maravilhoso que deu, e como flui uma energia ali diferente, né? Como essa mudança traz uma diferente, trazendo essa possibilidade de você mexer com essa energia, né? Trabalhar com essa energia de multitarefas, de se permitir, e cada coisa que você vai trocando de um lugar é um sentimento novo que vai brotando dali, e isso é muito bom, essa possibilidade que te traz. Então, organizem os seus armários externos e organizem os seus armários internos. Essas faxinas têm que ser periódicas, que a gente precisa fazer na nossa casa e internamente. Hoje, eu ouvindo o Maurício Arruda, que é um arquiteto famoso, que muita gente escuta ele aí no programa de televisão, ele falou uma coisa que eu achei muito bacana, e a minha nora, que é a fotógrafa Cris Mota, eu aprendo muito isso com ela. Ele disse assim, fotografa a sua casa como está vivendo esse momento. Vai ser muito prazeroso você fotografar a sua casa em momentos que você está vivendo agora. Eu achei isso fantástico. E aí fiquei pensando nisso, que barato, né, que a gente pode fazer essa fotografia da nossa casa, e que barato que a gente pode fazer essa fotografia interna também, né? Da gente poder rever esses nossos relacionamentos, se são relacionamentos saudáveis, para a gente ter uma vida melhor, né? Dentro da nossa empresa, dentro da nossa casa, dentro das nossas vínculos de amizades, nesses nossos relacionamentos, né? O importante da gente buscar esse equilíbrio da vida profissional, isso, Janimar, remexer, revirar, da gente ver esse equilíbrio, da gente buscar esse equilíbrio dessa vida profissional, da vida particular, de construir relacionamentos saudáveis em todas essas esferas. A gente precisa estar bem com o nosso amor, com o nosso filho, com o nosso vizinho que está tocando aqui o interfone, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, com as nossas equipes, com os nossos alunos. É preciso que a gente esteja atento e forte a todo momento. E aí tem uma expressão que eu adoro do Márcio do Rosenberg, não tem como a gente não gostar, né? Mas quando ele diz que não pense que o que diz é empatia. Assim que pensa que diz que é empatia, estamos distanciando desse objetivo. Então, a empatia é quando a gente se conecta com a nossa atenção e com a nossa consciência para o outro e não com o que a gente diz. Queria convidar vocês que a gente seja muito empático, que a gente seja muito acolhedor com o outro e que a gente receba muito esses feedbacks como presente, que a gente exercite muito essa escuta. Eu tenho estado muito feliz de ter essa possibilidade de exercitar essa minha escuta e tenho estado... de ter essa possibilidade de ser uma facilitadora, de ser trocar as lentes, exatamente, usar com outro chapéu, né? Trocar. E tenho estado muito feliz de ter essa possibilidade de poder ministrar aulas, de falar em eventos, de ser uma referência para os meus amigos quando falam em comunicação não violenta. Nossa, eu sou uma pessoa muito privilegiada, primeiro por ter geladeira, é uma expressão que eu gosto muito de usar. Nesse mundo de meu Deus, ter uma geladeira, nós somos realmente pessoas privilegiadas, e de ter pessoas tão maravilhosas que podem, nesse momento, ter essa possibilidade de fazer essa troca de experiências, de ouvir o outro e de pensar em outras possibilidades. Nós, mediadores, e eu preciso repetir essa expressão da minha querida amiga Ana Paula Holanda, idealizadora da formação de diálogos compassivos, que a comunicação não violenta ela é a porta de entrada para os métodos adequados de solução de conflitos. Nós, mediadores, precisamos exercer o tempo todo essa comunicação não violenta. E até aproveitando e falando do Dia do Mediador, que a gente comemorou na quarta-feira, que a gente seja, até por egoísmo, que a gente se aproprie, primeiro, dessas ferramentas da mediação que a gente gosta tanto de falar no discurso de abertura, né?
Então, que sejamos mais empáticos, mais compreensivos, que a gente tenha uma escuta mais reflexiva, que a gente pense e se coloque no lugar do outro, que a gente olhe com os olhos do outro, que a gente seja mais altruísta, que a gente seja mais agradecido, que a gente aprenda a trabalhar em cooperação, em construção, em recontar histórias de sucesso, antes da gente fazer esse discurso para o outro. Então, que a gente tenha essa possibilidade, a gente se aproprie realmente dessas ferramentas, aí sim, quando a gente acreditar realmente nessas possibilidades, porque eu só consigo trabalhar se eu experimentar, se isso for uma realidade para mim. Então, quando eu vejo que realmente é uma possibilidade, aí sim, aí a gente está falando de verdade. Aí eu vou ter muito para comemorar no dia da mediação. Foi bacana a gente comemorar, mas a gente ainda tem muito que avançar na mediação. A gente precisa ser muito compassivo com outro mediador. Esse é o meu convite para vocês de comunicação compassiva. Eu quero ouvir um pouco vocês, queria ouvir perguntas. Eu não consigo ter acesso ao chat, não sei se eu apertei algum botão aqui, mas eu consigo... Excelente! A empolgação tomou conta aqui, você conseguiu contagiar. Perfeito! E eu quero ouvir um pouco vocês. Eu só não consigo ler aqui, não tenho acesso ao chat, mas eu vi aqui algumas mensagens maravilhosas. Pois é, nossa! Gratidão, meu amor, você na minha vida. Muito bom, olha, agradabilíssima a sua... Não. Fica falando. Fala, Cláudia. Aparece aí, Elvia. A Tela está empolgadíssima. Aliás, todos nós ficamos contagiados com essa fala, porque o momento precisa que a gente realmente faça essa revisão interior, né? E, sobretudo, nós que nos intitulamos mediadores, a gente precisa estar buscando essa melhora. E não é fácil, né? Não é. Mas não é fácil. Esse equilíbrio, né, Cláudia? Buscar esse equilíbrio bacana. Estou procurando todo dia, olha, todo dia acendo uma vela para minha Nossa Senhora da Bicicleta, para ela me dar equilíbrio, que é muito importante na vida. Ai, gente, isso é verdade. Márcia, olha, tá maravilhosa. Por mim, você poderia continuar falando mais umas 2 horas, porque a gente precisa ouvir, né? A gente precisa desse acalanto, que eu acho que você deu trouxe um acalento para a gente, sobretudo agora, nesse momento que ninguém estava esperado para passar, e a gente achou que era 1 mês, 2 meses, e lá se vão já 6, 7 meses, né? A gente agora retomando, mas no normal, que não é o normal que a gente estava acostumado, e eu acho que isso foi a grande quebra de paradigma, o lado bom da pandemia. A gente teve que avançar, e é o momento mesmo da gente fazer todas essas reflexões e trabalhar a mudança, né? Façam faxina, é maravilhoso, gente. Arrumem o armário. Eu não arrumei o armário até hoje. Mas arruma, vai ser ótimo. Se desapega de um monte de coisas que você não precisa. Eu não sei nem mais o que é sapato, só vou lá limpar e guardo eles. Maravilhosa é você, Fátima. E a gente está descobrindo um monte de coisa que eu não precisava e outra que eu preciso e não dava tanta importância assim. Então, se tem um lado dessa pandemia, a gente se reencontrar. Nossa, eu me encontrei, estou me amando, gente, estou adorando. O prazer de fazer coisas que a gente delegava também tem sido bom na minha vida. E até eu delegava se eu posso fazer, né? E aí eu me descobri de uma coisa que eu odiava fazer. E numa roda de conversa com a Luísa Santos, acho que a Fátima também estava presente. O que foi que você conseguiu fazer que você não fazia antes? E eu falei, lavar pano de chão. E eu lavo agora com o maior prazer, sem qualquer desespero, e pensando, por que eu não lavava isso antes? Qual era a minha crença tão limitante de lavar pano se outra pessoa lavava para mim? Então aqui, meu amor, não tem nada que me pega agora. Eu posso fazer tudo, desde que me proponha a fazer isso, que eu esteja focada e que me responsabilize e que eu estabeleça isso realmente como meta, eu vou lá e faço. Então, ó, estamos juntas, não tem nada que agora aprenda. Tá muito interessante mesmo, porque eu digo por mim que eu falei, agora eu virei faxineira, jardineira, cozinheira, né? E eu também, Cláudia, e eu me pego reclamando que eu
A gente reclama, eu reclamo. E eu falei, mas por que eu repito isso todo dia? Se eu for fazer com prazer, porque eu tenho que fazer e vai ficar mais bem feito, eu comecei até a gostar. Já plantei, já fiz uma horta. Olha quantas coisas boas que a gente descobriu que sabe fazer, né? E aí que a gente não dava a menor importância antes. Livro, né? Que a gente não dava a menor importância antes e que a gente hoje está dando a maior importância. Verdade. Porque a gente delegava, né? E agora, nossa, e aí eu descobri também, se você quer tão bem feito, faça você. O outro vai fazer da forma que o outro sabe fazer. Por mais que você... Então, olha, deixa o outro fazer da forma que ele quer fazer. Você que faz dessa forma. É verdade. Maravilhosas que a gente aprendeu na pandemia. Esse é um desafio ainda que eu estou passando. Confesso que eu ainda estou meio... Nossa, eu tive vários insights, vários desafios, eu estou amando todos eles. Podem vir, que eu estou amando todos eles. Eu estou procurando aqui, porque eu adoro Chopra, e eu estava lendo há pouco aqui alguma coisa de Chopra, de um outro... Eu vou achar que eu acho que cabe aqui de coisas boas que a gente pode fazer pela gente. Coisas Fáceis, outro livro de Chopra maravilhoso, todos deles são maravilhosos, né? Mas esse aqui é um particularmente que eu gosto muito, e que ele faça assim, olha, já que a gente está num momento de mudança, vamos começar com coisas fáceis? Então ele dá dica aqui, andar descalço, anda descalço, Fátima. O que você pode fazer de coisas fáceis, tá? Anote coisas específicas que eu deixo feliz, realize-as conscientemente com regularidade. 2, demonstre gratidão por uma coisa todos os dias. A gratidão é comprovada cientificamente seu poder, gente. Já está ratificado. Demonstre apreço por alguém todos os dias. Passe mais tempo com pessoas que são felizes e menos tempo com pessoas que não são felizes. Estabeleça a regra de receber só boas notícias na hora das refeições. Ao se deitar, passe um tempo revisando mentalmente as coisas boas que aconteceram durante o dia. Estabeleça uma noite para sair com um companheiro ou com semanalmente. No caso agora, você vai ver um filme, vai ler um livro, vai tomar um vinho. Coisa que deixa alguém feliz uma vez por semana. Seja criativo na hora do lazer, fazendo mais do que ver TV e navegar pela internet. Então, ó, assiste um filme e vai fazer um comentário com o filme. E eu acrescentaria aqui no dia de hoje, que é uma luta que eu tenho feito todos os dias, não na minha casa, na minha família, porque, graças a Deus, e aqui são todos conscientes, usar a máscara na boca. Então, se incomoda, meu amor, use. Não seja resistente à máscara. Para ver qual é a sua crença limitadora em relação à máscara. Incomoda todo mundo. Imagina o médico já usa só há anos trabalhando e salvando as nossas vidas. Então, por respeito, por empatia, por amor ao outro e a você, use a máscara. Porque é muito mais do que empatia. Isso é compaixão com o outro. Então, vamos exercer realmente, vamos manter equilibrado, né, o que a gente fala do que a gente faz. É preciso que haja esse equilíbrio de comportamento com atitude. Arrasou. Muito bom. Arrasou, Márcia. Arrasou. Fala com ela que ela conhece a Câmara. Inclusive, a Elzélien está aqui falando, e eu não me deixo esquecer, que a gente está formalizando o convite para você vir conhecer a Câmara Pública. Com certeza. Assim que eu sair, porque eu sou uma pessoa que não saio, raríssimas exceções, para o meu RPG, eu parecia para a academia do meu prédio, que é organizada para que somente 6 pessoas usem a academia, e aí eu faço sempre meu discurso quando alguém está com a máscara debaixo do nariz ou no queixo, usando as ferramentas da comunicação não violenta. Alguns me escutam, outros não. Assim que eu puder sair, eu teria o maior prazer de ir até vocês. Sim. Inclusive, a gente convida a todos que estão assistindo, e eu sempre lembro muito daquele projeto inicial, que, na verdade, né, você semeou, e ela veio de uma outra forma. Nossa, era na época que eu trabalhava para o Sebrae, empresa que eu tenho maior trabalhado durante mais de 20 anos. Foi maravilhoso o nosso relacionamento, um dia, como todos os outros, os ciclos fecham. Estou muito feliz com a Márcia Rosa Consultoria, me traz muitas alegrias. Nossa, vou ter o maior prazer de estar aí de novo com você. Petrópolis é uma cidade linda, tudo que planta, floresce, merece.
Eu tenho que falar uma coisa para a Fafá, que está falando andar descalço é bom aí no Rio, porque aqui em Petrópolis normalmente o chão é gelado. Usa uma meia. Eu já tenho minhas meias de casa, meias da academia. Então, já assim, porque eu só ando igualzinho a vocês. Não, acho que vocês não estão aí porque se está arrumado. Mas lógico que eu estou de short, arrumada da cintura para cima. Mas não é pijama. Porque eu temos não... uma pergunta, desculpa, temos uma pergunta aqui da Carla Cristina. Você vê algum potencial de aplicação dessa metodologia nos meios de comunicação? Completamente. Eu tenho que te dizer, minha amiga, que eu tenho o maior prazer de trabalhar com comunicação não violenta, com um instituto chamado Instituto Brasil para Todos, que treina futuros prefeitos e vereadores. Fila de espera. É a coisa mais linda ver aqueles vereadores, candidatos a prefeitos, querendo trabalhar com as suas equipes, com o seu eleitor, com seus projetos diretores, inserindo a comunicação não violenta. Isso é a maior conquista, uma gratidão pela prova de mérito de ter me inserido nesse meio. Então, é possível, sim, que a gente use esse estilo de vida em tudo na nossa forma de nos comunicarmos. Né? Prestar atenção no que o outro está dizendo sem julgar, falar como está se sentindo, ouvir como o outro se sente, dizer da minha necessidade, ouvir a sua necessidade, e aí só com a possibilidade de ver uma satisfação acontecendo aí do pedido que a gente deseja. Completamente possível. Tem que ligar o microfone aqui, eu estou me apropriando ainda dessas ferramentas. Mas, então, Márcia, eu tenho uma visão de que essa forma de comunicação, isso tudo que você está trazendo e que a gente tem tentado vivenciar, você considera, então, que a gente está dando um salto evolutivo? Muito. Esse é o momento que a gente está. A gente tem tido, assim, muitas coisas boas acontecendo nesse momento das pessoas. A gente sabe que muita gente vai tirar um proveito disso tudo, uma pessoa melhor. Outras não vão nem perceber que tudo isso aconteceu. Infelizmente, a gente tem pessoas assim que ainda não perceberam que tudo mudou, e outras talvez não consigam assimilar, ou demore mais algum tempo. Mas é possível de tudo isso a gente tirar ensinamento. A gente não pode passar por todo esse sofrimento sem tirar uma lição disso. Então, que a gente aproveite, e que a gente chore sim, quando tiver que xingar, xinga assim, quando xinga o outro, tá? Xinga sozinho, porque o outro merece ser xingado. Tropeçou, fala palavrão sim, depois melhora aí essa comunicação. Não adianta a gente padrão, quadrado certinho, porque a gente não vai ser assim, mas a gente precisa exercer essa comunicação compassiva, principalmente com o outro. Né? A gente precisa acolher o outro e se acolher. E a gente precisa perceber. E vai ter momentos que a gente vai ter autoridade. Então, se tiver que chorar, chora. Se tiver que reclamar, reclama. Mas tem essa responsabilidade das questões que estão acontecendo com você, para que você se torne cada vez uma pessoa melhor. Eu estou sempre assim, com meus olhos de principiante, e procurando sempre ser uma pessoa melhor. Adoro quando tem meus feedbacks, adoro quando discuto. Eu tenho feito um exercício muito grande para discutir política com alguém que eu discordo, seguindo pessoas que eu discordo, que eu não concordo, para que eu possa fazer esse meu exercício, né, para sair desse terreno da ignorância, né? Então, assim, porque eu gostar de quem gosta de mim, gostar do que eu gosto, e da gente pensar junto, é moleza, né? Eu quero ver você conviver com quem você não concorda. Esse é meu grande exercício diário. Eu estou melhorando, Francisco? Na minha escola. Tem aqui uma ex-aluna sua, Patrícia, que está aqui. Lembra, Márcia, que eu tomei discurso com ela? Ela fez aquele curso que você deu pelo Sebrae de mediação. A gente tinha uma turma legal. É Pati? Pati, querida, beijo para você. Manda mensagem para mim, Pati. Estou com saudade, não me abandona, não. Depois que eu me conecto, eu não gosto de desconectar. Então, continua mandando mensagem, é lógico. Turma querida lá de Petrópolis. Petrópolis só tem querida, né, gente? Desculpa, né? Ai, olha, assim, tantas reflexões, tantas considerações. Essa tua fala de hoje faz a gente deixar a semana, né? Quer dizer, ir para o fim de semana bem leve, porque
é um momento da gente se descobrir, um momento da gente aprender a se autogerir, né? E legitimar o sofrimento, legitimar as coisas que a gente faz de errado, não se crucificar nesse sentido. Isso, não pula a página. Tem que vivenciar, vivencia, mas não perpetua. Luta é para ser curtido, não é para ser perpetuado. Então, tá triste, fica triste. Ah, eu vou ficar triste? Não, tô triste. E fala, tô triste. Qual é o problema? Agora, se o outro vai achar alguma coisa de você, gente, é o outro. Você não tem que se preocupar com o outro. Se preocupa com o seu sentimento. O outro se preocupa com o sentimento dele. Então, tá, você ficou chateada, Márcia? Fiquei. Eu vou dizer, fiquei. Mas tudo bem, isso vai passar. É o momento. Eu entendo que você deve ter a sua posição. Agora, fiquei chateada. Mas não vou falar, não fiquei chateada. É aquilo aqui, ó. Vai inchando o pescoço, vai inchando o coração. Eu guardo dinheiro, vou guardar sentimento. Vou não, amor. Mas não vou ser delicada com você, tá? Estou cada vez me aprimorando mais na minha linguagem para ser uma pessoa mais... Não meiga, vai ser difícil, né? Mas eu sou muito carinhosa, não sou? Mas delícia, é uma delícia. Eu estou me aprimorando cada vez mais. Não, uma delícia essa nossa conversa. Fica aberto o convite para você poder falar novamente. Com certeza. Não, terei o maior prazer. Terei o maior prazer. É o que a gente precisa. Eu acho que você traz tudo que o ser humano hoje está precisando. É verdade, né? É verdade. Independente da pandemia, esse desafio de melhorar e de evoluir é exatamente estar na tua fala. Conecta, Marta. Olha, não sei se você vai ter possibilidade de atender o meu pedido, porque assim, eu sempre gosto de deixar uma mensagem, alguma coisa muito musical, sou muito sinestésica, sou digital também. Mas eu mandei um link para você, eu queria muito compartilhar uma música com vocês que diz muito para mim nesse momento, e assim, como eu não tenho como dar um para